ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam nossa conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, amanhã começa a rodada de Libertadores, final de semana volta o Brasileirão. E você que quiser fazer sua aposta esportiva, clica aqui no primeiro comentário fixado, se cadastra lá na 1xBet e comece a apostar. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido, paga bem, empresa com uma grande credibilidade e tá conosco aqui desde 2019. Então você que quiser fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a 1xBet. E você ainda ganha um bônus de boas-vindas se for o seu primeiro depósito, utilizando o cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos começar a trazer as informações da nossa segunda edição. Primeiro, queria trazer para vocês uma informação importante a respeito de mudança de regra. Os goleiros estão sendo orientados agora a não poder mais falar com os atacantes e também não poder se movimentar e provocar o jogador antes da batida de penalidade máxima. Até vi essa informação hoje, durante o programa Seleção Sport TV, e achei um absurdo. Inclusive, o goleiro do Coritiba, após a derrota para o Flamengo no Maracanã, deu uma entrevista para a Transamérica e reclamou dessa situação. Ele até desabafou, falando, bom, daqui a pouco os goleiros vão ser obrigados a ficar parados no meio do gol e deixar só o atacante bater e fazer o gol. Lembrando que de uns anos pra cá, o goleiro já não pode mais adiantar, ele até pode pular pra frente, desde que o pé de apoio dele esteja tocando a linha. Se não tiver, ele fizer a defesa, é obrigado a voltar. E agora ele também não pode provocar o jogador e nem ficar se movimentando na linha. O goleiro tem que ficar quietinho, mudo e apenas pular para tentar fazer a defesa. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa nova recomendação da regra. Informei para vocês também a questão do aumento dos acréscimos e também a questão de se expulsar agora e ter baixa tolerância a palavrões e xingamentos à arbitragem dos jogadores ou da comissão técnica que estiver no banco de reservas, beleza? Essas são algumas mudanças para esse Campeonato Brasileiro. É importante vocês estarem aí por dentro para durante o jogo vocês não serem surpreendidos com essa situação. Pois bem, vamos falar agora a respeito da questão da justiça. O companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno trouxe a seguinte informação. Ele conversou com uma pessoa importante no Vasco e a respeito daquela situação da venda de ingressos para o Maracanã entre Vasco e Palmeiras, ele obteve a seguinte informação. Está na mão do desembargador Luiz Eduardo Canabarro. Esperamos uma decisão entre hoje e amanhã. Se a lei for cumprida, a decisão da primeira instância será mantida, tá bom? Eu até vi um debate no Seleção Sport TV que me assustou. O que acontece? Eles acreditam, o André Rizek conversou com algumas pessoas importantes, de que vai virar uma guerra de liminar. E no final das contas, o Vasco deve sim sempre conseguir o direito de jogar no estádio pelo seguinte fato. De forma errada até, o consórcio Maracanã, através do governo federal, vem recebendo renovações precárias do direito permissionário de utilizar o Maracanã. Lembrando que o Flamengo e o Fluminense não são concessionários. Eles não venceram uma concessão, estão administrando o estádio por X anos, não. Isso foi vencido, já encerrou o período da última concessão, que era da Odebrecht, e eles estão como permissionários, o que eles têm uma permissão para utilizarem o estádio e automaticamente custearem ali as despesas do estádio enquanto não tem uma nova licitação. E por 7 vezes consecutivas o governo foi dando essa renovação de permissão. E o que apurou o André Rizek com algumas fontes importantes, a tendência é sempre o Vasco ganhar na justiça, porque a própria situação do Flamengo e do Fluminense, do estádio com a 7ª indo para a 8ª renovação, já está errada, já teria que ter passado para a licitação, até porque, diferentemente de alguns tempos atrás, hoje tem pessoas e empresas querendo participar da licitação, não apenas a dupla Fla-Flu. E o Vasco, até dentro do contrato vigente, tem o direito de utilizar o estádio desde que pague. Flamengo e Fluminense sempre tentam embargar, alegando, né, questão de gramado e etc. Enfim, devemos ver uma batalha judicial agora pelo Maracanã,
Agora, o complicado é, dependendo desse rame-rame aí, o Vasco ficar amarrado e o torcedor lesado na hora de comprar seus ingressos. Para finalizar, gostaria de dar uma notícia aqui que eu acredito que vai deixar algumas pessoas felizes e, por outro lado, gostaria também de fazer uma breve análise. Eu sou muito justo e correto sempre da forma como eu comunico e que eu passo algumas coisas. O Vasco soltou uma informação de forma oficial, até já limpei o grupo de imprensa aqui, de que o lateral Edmar não faz mais parte do elenco do Vasco. O jogador foi emprestado em definitivo agora para a equipe do CRB. Tá? O contrato dele ia até a final da temporada e ele foi em definitivo para lá, para se juntar ao nosso ex-zagueiro e capitão Anderson Conceição. A informação é essa, o Edmar não está mais no elenco, vai ter gente aí soltando foguete, comemorando, mas eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Primeiro, sou favorável à saída do Edmar, acho que ele já encerrou o ciclo, e aqui entra a ponderação que eu gostaria de fazer, e já falei isso algumas vezes, e tem a galera que não concorda e tá tudo bem. Eu sou extremamente grato ao que o Edmar fez pelo Vasco na temporada passada. Ele foi fundamental para o acesso do Vasco, por mais que muitos torcedores não gostem dele. E além das atuações, eu gostaria de pontuar algumas coisas a respeito do elenco da última temporada. Se o Vasco hoje tem uma SAF, e se o Vasco hoje, a gente está comemorando que ontem a gente venceu o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, foi graças ao elenco da temporada passada. Com todas as limitações daquele elenco, foram eles que colocaram o Vasco de volta na primeira divisão. Tivemos um elenco muito superior ao do ano passado em 2021, em termos de peça. Nós tínhamos no time ali Leandro Castan, Zeca, Germancano, e outros jogadores mais badalados e com mais cartaz que foram incapazes de colocar o Vasco na primeira divisão. E um time de operários, jogadores um pouco mais desconhecidos, com um perfil de Série B, colocaram o Vasco de volta à primeira divisão e deixaram a gente poder voltar a sonhar. A SAF ter sido aprovada, assumir o time na primeira divisão e a gente voltar a jogar a primeira divisão nacional. Me marca muito a entrevista coletiva do Zé Ricardo, quando ele fala que nunca tomou tanto não na vida dele, que nem as épocas de matinê, nem quando ele tentava arrumar uma namoradinha ele tomava tanto não, porque os jogadores que estavam no elenco do Vasco ano passado foram jogadores que quiseram estar lá e socorreram o Vasco no momento onde muita gente não queria. O Abel Braga reforçou isso numa entrevista coletiva esse ano, de que muitos jogadores foram procurados e não queriam jogar no Vasco. Hoje, todo mundo quer jogar no Vasco. Salário em dia, com estrutura, pagando bons salários, mas ano passado não. Era outra realidade. O Carlos Brasil e quem lá estava teve que, primeiro, tentar convencer alguns jogadores de jogar no Vasco e pegar o clube com salários atrasados no começo do ano. A SAF que coloca os salários do Vasco em dia. Então, sempre vou ter uma dívida de gratidão com os jogadores da temporada passada. Acho que ele não cabia no atual elenco do Vasco, que ele seja muito feliz vestindo a camisa do CRB, mas eu vou ser grato a ele e outros jogadores que toparam o desafio de colocar o Vasco de volta na primeira divisão. E por esse motivo, jogadores que tinham um pouquinho de mercado colocaram no seu contrato cláusula de renovação automática caso os próprios quisessem continuar no Vasco na temporada seguinte. Yuri Lara, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues e Edmar. Eram os 4 jogadores que tinham cláusula de renovação automática. O Edmar até tinha mercado, mas topou e abraçou o projeto do Vasco. Individualmente, aqui eu encerro sobre a atuação dele. Foi um jogador que defensivamente foi muito importante para o Vasco na temporada passada. Foi o segundo jogador que mais atuou na temporada. E acho que o momento que ele começou a oscilar e ter mais atuações, eu lembro de uma falha boba dele contra o Novo Horizontino, lá na casa do Novo Horizontino, uma bola que ele vai proteger, ele se enrola, perde a bola, o jogador cruza e a gente toma o gol. Pra mim, ele era visivelmente um jogador que já estava arriando fisicamente. Era um jogador que não tinha reserva, jogou praticamente todos os jogos do Vasco, praticamente os 90 minutos sempre, e já com uma idade avançada. O Edmar, salvo engano, tem 35 anos de idade, 36, já é um lateral, uma posição que tem que subir e descer.
E no momento que ele começou a definhar fisicamente, não tinha com quem revezasse com ele na lateral, o Paulo Vitor veio e não agregou. Tanto é que o jogo contra o Ituano na última rodada, a gente acaba com o Luiz Henrique, que é um volante improvisado na lateral esquerda, porque o Jorginho não confiava no Paulo Vitor. Então, dito isso, boa sorte ao Edmar, que ele seja muito feliz no CRB. E sim, estou muito satisfeito com a saída dele do elenco. Acho que ele já não agregava mais. Porém, em 2022, eu acho que ele foi muito importante e merece todo o nosso respeito, tá bom? Então é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, a gente, próximo da hora do almoço, chega a primeira edição. Tamo junto.